Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre motivo de imensa alegria para o meu coração estarmos juntos aqui nesse projeto Comunhão no Lar. E hoje nós trazemos aqui para a nossa reflexão a mensagem de número 45 do livro Jesus no Lar, intitulada O Imperativo da Ação. Vamos lembrar que essas reflexões trazidas elas dizem respeito àqueles encontros dos discípulos em casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Aqueles momentos em que os discípulos dividiam com o Mestre as inquietudes dos seus corações e Jesus os orientava, os instruía e instrui a nós hoje, nos tempos atuais, não é? Então vamos pensar o que será que a espiritualidade quis dizer, quis nos trazer, né? Acerca dessa mensagem. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai Amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Vejam, os discípulos falavam sobre o que era necessário para a preparação do reino de Deus. Eu acho que talvez isso nos inquiete nos tempos de hoje também, né? Afinal de contas, como preparar esse reino divino? E os discípulos, demonstrando as suas características muito próximas das nossas, né? Como espíritos simples, como criaturas em processo de aperfeiçoamento como nós, trazem como possibilidade a meditação, ou então como o retiro espiritual, ou então a possibilidade de isolar-se do mundo para não se envolver nas situações de pecado. João, que falava da adoração constante, né? E Bartolomeu, que destacava a necessidade do jejum. Penso que compreensível, né? Talvez nós caminhássemos também por aí. Pois bem, Jesus foi então chamado a manifestar-se, a opinar, foi convidado àquela conversa, né? E quem o indaga é Simão. E Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Vamos voltar aqui. Então, eles estão conversando, Jesus está observando aquela conversa, Pedro está ali também participando. Então, Jesus indaga a Pedro, faz uma pergunta direta a Pedro: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? E o apóstolo, intrigado com a pergunta, como nós estamos agora, né? Responde: sem dúvida, é a água estagnada, sem proveito. A água parada apodrece, né? E ele responde para Jesus: é a água parada. Sorridente, Jesus dirige-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, respondeu o discípulo desapontado. Parecia óbvio, né? Jesus continua indagando: Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil?
Bartolomeu pensou e esclareceu. Indiscutivelmente, é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e perguntou: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada, respondeu Tadeu. Jesus, endereçando o expressivo gesto a Judas, perguntou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor, respondeu o discípulo. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruínas ou votados ao abandono. André, disse Jesus, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado. Jesus alegre, não é? O templo está repleto de adoradores. Prestem atenção. O templo está repleto de adoradores. E a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do céu cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Parece, sim, tão atual, não é? Porque essas são reflexões que perpassam os tempos atuais. Quantas vezes nós encontramos grupos que defendem essa condição de adoração, de jejum permanente, de afastamento das coisas do mundo, na leitura equivocada de que esse é o caminho para o reino de Deus. Vamos lembrar que Jesus afirmou que o reino de Deus, a implantação no reino de Deus, é obra divina no coração dos homens. E quando Jesus alerta aos discípulos, os faz refletir que o trabalhador do bem deve estar onde há a dor, onde há a fome, onde há o frio. E seja essa fome material, seja essa fome espiritual. Seja o frio material, seja o frio espiritual. Seja a veste material, seja a veste espiritual.
Nós que tanto desejamos, que nós queremos muito, não é? Nós almejamos tanto estar com Jesus, estar com o Mestre é estar no trabalho, é estar aonde se encontra o aflito, onde se encontra o doente, estar disponível para receber aquele que necessita da nossa presença, do nosso silêncio, do nosso ouvido, do nosso bom conselho, da nossa orientação. O reino de Deus é obra na charrua, na lavoura, na vinha do Pai. É por isso que Jesus alerta: como é que a gente pode permitir que o alimento fuja do faminto, que o remédio fuja do doente? Quantas vezes somos nós o alimento do faminto? Quantas vezes somos nós o remédio do doente? E se ainda não somos, estejamos vigilantes. Muitas vezes somos chamados a sê-lo e deixamos a oportunidade passar. Não nos apercebemos dos convites da vida em favor do trabalho no bem. Esse sim é o imperativo no reino divino. O imperativo do agir, do fazer. Todo dia. Que os espíritos esclarecem a Kardec. O trabalho útil. Despender com utilidade o nosso tempo em favor daquele que caminha conosco. Não há outro sentido na nossa jornada aqui na Terra. Não é o da contemplação, não é o do afastamento. Nós vamos nos transformando, nós vamos edificando esse reino em nós, na nossa convivência, no nosso esforço diário, nas nossas dificuldades de relacionamento, de entendimento, onde nós vamos aprendendo, aonde nós vamos aperfeiçoando os nossos recursos, nas nossas interações interpessoais, nos nossos afetos, transformando os nossos desafetos. É no convívio, uns com os outros, no nosso dia a dia, que nós vamos edificando esse reino em nós. Porque Jesus termina dizendo que é no movimento de redenção, ou seja, o nosso movimento de transformação, o nosso movimento de edificação dos valores divinos, de fraternidade, de solidariedade, de tolerância, de pacificação, ele só se concretiza em nós na medida em que nós vamos praticando essa lei divina que nos fala desses valores e nos ensina. Então, nós só temos como consolidá-los em nós pelo exercício, pela prática, pelo esforço no bem que nós vamos fazendo cada dia. Portanto, não fujamos de ser alimento, remédio, proteção, cobertor para os nossos irmãos em dificuldade. E aceitemos nós, quando necessitarmos, o socorro amoroso desses irmãos do caminho. Porque é assim que nós vamos aprendendo a edificar o reino de Deus aqui, nos nossos corações. Meus queridos, minhas queridas, fiquem em paz. Até uma próxima oportunidade. E muito obrigada por estarmos juntos esses breves minutos de reflexão, trazendo os ensinamentos de Jesus para o nosso lar,
nosso ambiente interno, para que nós possamos aprender a cada dia sermos criaturas melhores, no bem, com Jesus.